O Cabo Noutra Onda. Olá, bem-vindos a mais um programa O Cabo Noutra Onda. Eu sou a Isabel. E eu sou a Isabel. Isabel Marques. Isabel Nobre. Viva Isabel, não te via desde o ano passado. É verdade, já estamos em 2026 e com o Cabo mais crescido. Fez 15 anos no passado dia 6 de dezembro. E que festa nós fizemos. Sobre isso falamos mais tarde. Isabel, para além de muitas coisas que iremos falar ao longo do programa, informo-te que a nossa entrevista de hoje é muito diferente. Diferente como? O Carlos e a Madalena Preciso, pai e filha, vão-nos contar os seus feitos e qual a sensação de os realizarem em conjunto. Então vamos ter, em vez de dois entrevistados. É isso mesmo, Isabel, vai ser muito interessante. Estou curiosa em saber o que os dois têm para contar. Vamos lá chamar então o Carlos e a Madalena. Obrigada aos dois por terem aceito este desafio. Temos a certeza que ninguém ficará indiferente. Será, por certo, bastante encorajador e um exemplo para muitos pais e filhos. Bem-vindos ao podcast do Cabo, da Rádio Belém. Que tal se sentem? Já alguma vez estiveram numa estação de rádio? Não, é a primeira vez. Oh, Carlos, e como é que o desporto surgiu na tua vida? Podes-nos contar um pouquinho? Sim, eu desde que me lembro sempre gostei de desporto. Desde pequeno tive sempre a vontade de andar a fazer alguma atividade física. Ainda muito pequeno a minha grande paixão era o futebol, como qualquer miúdo praticamente. Com o passar dos anos fui percebendo que gostava de praticar qualquer tipo de desporto, fosse corrida, andar de bicicleta, nadar, qualquer coisa. Portanto, o desporto aparece de uma forma muito natural e sempre com muita alegria. E o Cabo, certamente que foi antes da Madalena também praticar desporto. Sim, muito antes. O Cabo aparece de uma forma muito curiosa já, portanto, comigo a trabalhar, com 20 e poucos anos, em que conheço um colega de trabalho que tinha o hábito de correr com um grupo de amigos em Belém, que era o Vítor. E ele convidou-me, eu na altura jogava ténis com muita frequência, mas convidou-me se eu queria experimentar a corrida. Apareci em Belém, fui conhecendo esse grupo maravilhoso e a partir daí comecei mesmo a gostar da corrida. Isso foi mais ou menos em que ano? Talvez 1998, 8, 9, é depois da Expo. Eu até à Expo tinha uma grande paixão pelo BTT e pelo ténis. Portanto, é talvez 99 que começo a correr ali em Belém com esse grupo de amigos. E a Madalena, como é que começou o desporto e como é que começou esta vossa parceria? Queres contar um pouquinho? Ou... Sim, posso contar um bocadinho, ela depois também desenvolve. A Madalena praticamente nasce a ver-me a fazer desporto e a acompanhar-me. Sempre tivemos o hábito em família de, para todo o lado onde fôssemos, irmos juntos. Portanto, ela de ter a idade, talvez de ver o pai sempre a fazer desporto, ganha também um bocadinho este gosto e a vontade de andar atrás de mim e ao meu lado. E tu, Madalena, queres contar um bocadinho? Já agora, olá. Olá, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Então, a nível de desporto, eu lembro-me de ser pequenina e pelo que me contaram, de acabar as provas sempre com o pai, no carrinho, depois, passado um tempo, já a andar, a correr e pronto, a partir daí acho que como o início de qualquer jovem, entrar para a natação, passar um bocadinho para a dança, mas sem dúvida que a corrida foi a introdução para o mundo do desporto. Já agora, que idade é que tu tens, Madalena? Eu tenho 22. Ok. E vocês costumam treinar juntos? Ou só mais nas provas é que se encontram para correr? Treinamos. Em termos de numa fase inicial, os treinos eram sempre juntos. Portanto, a Madalena nunca ia correr desde os 10, 11 ou 12 anos sozinha. Era sempre comigo. Portanto, os treinos eram juntos. De algum tempo para cá, já faz treinos também sozinha e com amigos. Portanto, já não estamos tantas vezes juntos. Em termos de provas, é praticamente quase obrigatório
mas de uma forma natural e com gosto. Qualquer prova que ela faça, eu também faço. Vocês fazem provas de várias distâncias ou focam-se mais nas provas de 10 km? Atualmente fazemos de várias distâncias. Faço o Troféu da Oeiras e pronto, é constituído por várias distâncias, tentar sempre estar ali entre os 4 e os 5 km. Mas depois, fora esse troféu, fazemos sempre 10 km. Do ano passado estreamos na meia e a partir de agora é seguir os pés e os passos do pai, a aumentar cada vez mais a distância e ir para uma corrida mais de fundo. Isso é um bom desafio. Carlos, houve alguém que me disse que tu também fazes a natação em águas abertas. Queres contar um bocadinho também dessa tua faceta? Sim. E se a Madalena também participa já agora? Sim, a natação de águas abertas é um bocadinho um calcanhar daquilo, é uma coisa que eu faço, apesar de não ter assim um grande gosto, ou seja, eu passo a explicar, forço-me um bocadinho a fazer, porque há uns anos atrás ganhei o gosto pelo triatlo. E como o triatlo tem a componente da natação, passei a fazer algumas provas de águas abertas para me forçar a nadar e a perceber o que é nadar no mar, que é totalmente diferente da piscina. No entanto, não deixo de as fazer com algum gosto, mas são sempre provas difíceis, seja qual for a distância. Não estás tão confortável dentro d'água? Não é a minha praia. Okay. Mas gosto de as fazer. E a Madalena começou a ver-me, eu também a desafiei porque ela aprendeu a nadar e nada muito bem, e desafiei-a porque havia sempre escalões de crianças e de idades mais novas, e é uma coisa que é muito saudável. Okay. E agora tenho outra pergunta para a Madalena, que é como é que tu viste o convite do CAB para a prova internacional, e se podes contar um bocadinho dessa tua experiência, onde é que foi, como é que foi? Então eu vi este convite para representar Portugal de uma forma única e sem dúvida que foi um privilégio ser a escolhida no meio de tantos atletas, e diria que esta experiência foi incrível, com uma equipa que não conhecia. Fui apenas com o atleta José Carlos Gordilho. Fui para um país que nunca tinha visitado e foi a minha primeira prova no estrangeiro. Diria então que também foi uma oportunidade desafiante. Conheci novas pessoas que partilhavam uma coisa em comum, esta paixão pela corrida, e visitei a cidade de Sófia, na Bulgária, e como era uma equipa assim nova, é sempre aquele desafio de integrar, mas muito rapidamente, e mesmo sendo a mais nova, integrei-me neste grupo. E diria então que foi uma semana bastante alegre. Fizemos várias caminhadas, experimentámos várias comidas típicas, tivemos noites muito animadas, e até convivemos com pessoas do estrangeiro. E pronto, foi uma prova que correu muito bem, que incluía várias equipas, mesmo dentro de Portugal. E pronto, fomos apoiando uns aos outros e felizmente ainda trouxemos uma taça, mas sem dúvida que o que vem assim em massa é as relações que criámos e as memórias que fomos fazendo. E pronto, esta equipa foi 5 estrelas, e a relação que criámos entre nós veio para Portugal ainda mais forte, e hoje em dia ainda falo com as pessoas que conheci. Portanto, diria que foi uma experiência única. Que bom. E para além destas oportunidades que o CAB cria como clube para os seus atletas, querem falar um bocadinho, agora se calhar dou a palavra ao Carlos, querem falar um bocadinho sobre a importância e a diferença que o CAB faz no vosso caminho como atletas? Sim. A Madalena também tem ali uma palavrinha se calhar a dizer sobre isso, mas de qualquer forma tem um papel fundamental, porque, puxando só um bocadinho a conversa lá atrás, a minha entrada na corrida é também feita através desses amigos que conheci em Belém, e depois pela proximidade onde eu trabalhava, que era na zona da ajuda, conheci uma pessoa extraordinária, que foi o Júlio Pedrosa, que era o barbeiro, que foi o criador e era o conciliador deste grupo de amigos para fazerem uma coisa que ele tinha uma paixão, que era a corrida, e que para ele tinha como sonho
para além de nos reunirmos e de convivermos, fazer disso mesmo um clube oficial. Sonho esse que ele veio a concretizar. Portanto, esse é o papel fundamental que o clube sempre teve na minha vida, foi incluir-me num grupo de amigos extraordinário, que ficam para a vida, originado por uma pessoa realmente única, que era o Júlio. Portanto, com o decorrer disso, o clube continua a ter um papel fundamental pelas relações que temos, pelas oportunidades que o clube também dá, pelos apoios que cria e pelo esforço das pessoas que estão à frente do clube, que nos proporcionam mais facilidade e uma continuidade de vontade a fazermos isto que gostamos tanto, que é a corrida. Mas não podia deixar de fazer referência, fico assim um bocado emocionado. Obrigada, Carlos, por essas tuas palavras. E agora a Madalena, que é de outra geração, como é que tu vês o CAB? Eu vejo este clube, sem dúvida, como o início do caminho no atletismo. Foi o primeiro clube que representei em diversas provas e também foi com ele que aprendi muito sobre a corrida. E sem dúvida que, para além de sermos uma equipa presente nas provas, somos uma família que se reúne antes e após para fomentar este espírito de equipa. E pronto, há uma coisa sempre engraçada quando me perguntam e tal, o que é o CAB? E a minha resposta automática é o clube do meu pai. Olha, agora quase a terminar esta vossa entrevista, eu queria saber se querem deixar uma mensagem de encorajamento para quem está a passar por a tentativa de fazer desporto e que ainda não tomou essa iniciativa, ainda não teve coragem. Se querem falar um bocadinho sobre isso, deixar aqui uma mensagem de encorajamento. Aquilo que eu posso dizer é que o desporto é realmente algo único e que deveria ter uma importância diferente na nossa sociedade. Portanto, havia de haver uma cultura e uma mentalidade mais desportiva, que acontece em muitos outros países, porque realmente é essencial para o bem-estar da pessoa, para a saúde, e acarreta, e atrás disso acarreta só benefícios praticamente. Portanto, para quem ainda não faz, que inicie, com algumas dificuldades se calhar no início, mas que vai ver que é fundamental e que é maravilhoso. Exatamente. Eu diria então que o mais difícil é começar e recomeçar, para quem fica lesionado ou para quem está numa fase de vida diferente. E ao início é um verdadeiro desafio, ter que acordar mais cedo ou deitar mais tarde, ter forças ainda após um dia longo de escola ou de trabalho, mas com alguma dedicação e exigência com nós próprios principalmente, sei perfeitamente que é pronto, o que nos faz bem e um escape principalmente para libertarmos as nossas emoções. E às vezes pode-nos custar fazer este caminho sozinhos, e assim, se for, diria que incentivar um amigo ou um familiar para começar esta jornada é uma excelente ideia. Por isso, diria que quem está a pensar começar a fazer desporto, que o pensar já terminou, portanto, toca a equipar, que agora é seguir para experimentar um desporto que gostava de fazer, para experimentar uma modalidade diferente. Pronto, e se não for realmente essa modalidade, diria que o melhor é sempre experimentar outra, porque é fundamental fazermos o que realmente gostamos e não fazermos só por fazer. E termino então com uma frase da minha autoria que levo sempre comigo: corre com felicidade e sorri com facilidade. Obrigado aos dois por esta partilha. Obrigado. Foi muito bom. Obrigada. E bons treinos, boas corridas, boas provas, e que continuem a correr e a sorrir. Obrigado, igualmente. Obrigada. E agora nós, Isabel, as nossas atividades, o que temos para contar na cultura e no desporto? Vamos começar com o evento mais importante para o clube, o nosso aniversário. Este ano festejamos o 15º aniversário e a festa foi mesmo no dia certo, 6 de dezembro. Fomos fazer a festa na bonita e histórica cidade dos Templários, Tomar. Visitámos o Museu dos Fósforos, de Aquiles da Mota Lima,
e o Convento de Cristo. O almoço, o almoço foi no restaurante Manjar dos Templários, que foi ótimo, e como é habitual, aproveitámos para fazer a entrega de prémios do ano. Este ano, o prémio Júlio Pedrosa foi para a nossa maratonista Carolina Vitorino e o prémio Revelação foi para o mais jovem atleta de apenas 3 anos de idade que adora correr, o Gabriel Pacheco. Só uma curiosidade, sabes que somos a coletividade esportiva mais nova da freguesia de Belém? Mas mesmo assim tivemos o privilégio de receber uma placa comemorativa da Junta de Freguesia que nos foi entregue pelo seu presidente, Dr. João Carvalhosa, no jantar de Natal da classe de ginástica Belangim. Estamos muito gratos à Junta de Freguesia por tudo o que nos tem apoiado ao longo destes 15 anos. Agora, uma coisa mais engraçada, no dia 1 de janeiro, lá fomos nós, como vem sendo habitual, lá foi o Cabo ao seu primeiro banho do ano, em Carcavelos. 19 associados se juntaram e finalizaram em alegre e comestível confraternização. Isabel, agora vamos passar ao desporto. Este final de ano houve algumas provas, como a Meia Maratona dos Descobrimentos e a São Silvestre em várias localidades, onde participaram muitos atletas do Cabo. Começámos o ano com uma deslocação à Madeira para participarmos na Maratona do Funchal, onde aproveitámos não só a prova de atletismo, como para passear na bonita ilha, a Pérola do Atlântico. Conseguimos juntar, vê só, 21 associados do clube. Já temos bastantes participantes para os próximos meses, nas provas que se seguem, mas deixamos para vos contar num próximo programa. Isabel, no que respeita à cultura, em janeiro, fomos no dia 24 ao Museu de Marinha ver uma exposição temporária subordinada ao tema Salvando Vidas no Mar. Esta exposição está relacionada com a intervenção de Portugal na Segunda Guerra Mundial e a celebração dos 80 anos do fim da mesma. Agora, mudando de assunto, gostaríamos de informar que, como parte das obrigações estatutárias do clube, realizámos esta terça-feira eleições para os órgãos sociais. Tivemos uma única lista concorrente e uma forte adesão dos associados, quer com votos presenciais, quer com votos antecipados. Tivemos 45% de votantes. Bem bom, Isabel. Cada vez mais participações. E agora sobre os nossos treinos de segunda-feira e quarta, continuam a ser fortes, apesar mesmo destas tempestades e da chuva e do frio, temos experimentado novos percursos. Alguns atletas têm também participado nos treinos organizados pelo programa Marcha e Corrida no Jamor. É assim que nos mantemos ativos e bem dispostos. Nada nos demove. Deixamos assim por hoje as nossas notícias e um convite a quem nos queira visitar no nosso site www.amigosdebelém.com. Já sabem, ouçam o Cabo Noutra Onda na Rádio Freguesia de Belém, com a Isabel Marques e a Isabel Nobre. Até um próximo programa. O Cabo Noutra Onda. Rádio Freguesia de Belém. Para que todos se ouçam e sintam representados.